Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que aconteceu e o que está acontecendo, na verdade, com o mercado da soja. Você que acompanha o site já percebeu que a soja vem no movimento de construção de alta desde a semana passada, mas faz 2 pregões que essas altas são testadas em Chicago, mas no final do dia elas acabam não acontecendo. Ontem foi assim, hoje da mesma forma, a gente viu a soja aí subir forte ao longo do pregão e acabou aí encerrando praticamente igual ao fechamento de ontem, com ganhos de 0,5 a 1 ponto nos principais vencimentos, ganhos e perdas, depende aí do vencimento que a gente está olhando. Mas enfim, o que está faltando para que a soja definitivamente consiga assumir esse patamar, essa prateleira acima dos $12 por bushel? Vamos perguntar para quem entende? Mário Mariano, meu amigo, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O Mário é lá da AgroSoia, Novo Rumo Commodities. Afinal de contas, Mário, a soja vem testando aí novos patamares de preços, mas no final do dia acaba parando na mesma coisa, no mesmo número, Mário. O que está acontecendo, hein? É importante ressaltar que nos últimos dias, últimas 4, 5 sessões da semana, nós tivemos um rompimento das barreiras de $11,60, $11,90, $12,04 e hoje o maior preço, $12,17, motivado por fundamentações, incluindo a menor produção brasileira. Boa tarde, Alexander, aos nossos amigos de Notícias Agrícolas, que a mensagem seja levada adequadamente para a construção de novos valores para os ativos brasileiros, Alexander. Muito bem. Mário, vamos lá, vamos entender. Hoje, o que motivou a soja a ganhar esses 20 pontos aí num primeiro momento e depois devolver tudo, Mário? Muito bem. Ao longo dos últimos dias dessa semana, a fundamentação da produção brasileira vai se confirmando reduzida, inclusive colocando em prova nos próximos relatórios de agricultura americano, se confirmará ou reduzirá e qual o tamanho da redução da safra brasileira, se o nosso relatório dessa semana pela Conab indicou um valor bem menor de 146,9 milhões de toneladas. Estes já foram um motivo para alavancagem de preços na Bolsa de Chicago, numa corrida dos vendidos, realizando lucros depois de uma queda acentuada, que só neste ano de 2024, Alexander, acumulamos 8% de desvalorização do grão na Bolsa de Chicago. Portanto, uma redução através do relatório Conab aqui no Brasil. E também, pontuando muito importante, o crescimento que tivemos lá nos Estados Unidos dos valores de óleo. Se você perceber, o óleo de palma, ele tem criado preços maiores devido à demanda. Também houve crescimento no óleo de girassol e um crescimento no preço do petróleo. Esse conjunto de óleos acabou alavancando o óleo de soja, que trouxe também para a soja grão um fundamento de demanda, construindo estes valores maiores que eu citei, onde graficamente, e é importante, eu sempre cito isso e gosto de citar, porque são movimentos técnicos que acabam construindo ou destruindo preços na Bolsa de Chicago. No caso dessa semana, os vendidos, ou quem estava vendido, e os compradores foram atrás de aquisições de contratos na Bolsa de Chicago no vencimento de setembro e acabaram levantando os preços acima de $11,61 por bushel. Na sequência da resistência de 11,92 rompida, acabou buscando os $12,04 de ontem para cá. E com todas as notícias fundamentadas citadas até agora, o conjunto de força de compra de quem está realizando lucro acabou empurrando os preços para o maior patamar visto hoje de $12,17. Então, Alexander, é possível que a necessidade de realizar lucros diante da fundamentação de produção brasileira, da demanda por óleos e principalmente por uma movimentação na qual o chinês começou a procurar, por exemplo, soja na América do Sul, aqui no Brasil,
os informantes dos mercados de exportação dizem que chegou a 1,5 milhão de toneladas, mas o número mais correto seria 1,1 milhão toneladas de soja brasileira vendida recentemente. Tanto que os prêmios brasileiros pulou de 80 a 75 centavos negativos para 35 centavos negativos e agora está tentando se acomodar. O fato é que existe uma movimentação de demanda junto com esses fundamentos que citei, que empurraram mercados na Bolsa de Chicago para cima, então não somente o grão, como também para o óleo de soja, Alexandre. Pois é. Então, num primeiro momento, a explicação me parece mais técnica, principalmente baseada no comportamento dos fundos, que aproveitam os fundamentos para se reposicionarem aí, Mário, é isso? Eu apontaria ambos fatores trabalhando ao mesmo tempo e com força por conta de, número 1, os 8% de queda do preço da soja ao longo de 2024 já diz que chegou num fundo de poço suficiente para trazer nova demanda. E eu citei a demanda aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, por conta dos preços baixos. Aliada à força da necessidade de comprar o que já estava vendido, porque estão mais baratos este ano em relação ao ano passado na Bolsa de Chicago, também criamos e vimos um aumento de demanda para outros óleos. Então isso mostra que também está sendo afetado outros mercados concorrentes do óleo de soja, que também alavancou fundamentalmente os preços na Bolsa de Chicago. Então eu diria que tecnicamente e fundamentalmente ambas situações estão trabalhando de mãos dadas para reconstruir os preços na Bolsa de Chicago, Alexandre. E o farelo, Mário, tem interferido de alguma forma nesse sobe e desce aí dos preços? Eu detectei ao longo dessa semana uma movimentação bem interessante no mercado de farelo. A Argentina, no governo atual, insinuou que está construindo um novo programa de captação de dólares. É mais ou menos modelado no que foi feito no passado. É um programa onde as exportações para soja e para farelo trariam novos dólares para o país. Esta notícia acabou criando um comportamento até que negativo ao longo da semana, pois aumentaria a concorrência de grãos, né? Tanto a soja quanto o milho, embora em menor proporção, milho argentino, mas numa maior proporção de vendas de soja e farelo de soja argentino, num mercado que já estaria com esses valores citados ao longo da semana, desvalorizando o peso para 1.200 pesos para cada dólar, né? E isso poderia trazer uma corrida de vendas para a soja e para o farelo e, portanto, houve uma pressão na Bolsa de Chicago. Mas, da mesma forma em que foi pressionado ao longo da semana, se desfez, desmantelando-se por conta de, número 1, não está certo o programa argentino ainda, porque o dólar paralelo, o dólar cambial, o dólar paralelo deles está trabalhando em torno de 1.020 pesos para cada dólar. E o oficial está ao redor de 870 a 900 pesos. Então, como existe um conflito nesse momento de moedas, de valores, acabou também se desmantelando a intenção momentânea deste novo programa. Mas ele está sendo construído. É um recado para o mercado dizendo que a Argentina provavelmente voltará às vendas brevemente por conta de um novo programa de exportações, Alexandre. Bom, vamos especular um pouquinho, Mário. Um programa, na sua opinião, que pode tornar o produto argentino competitivo a ponto de desbancar o produto brasileiro, que hoje reina absoluto aí, digamos, em termos de preços? É um bom apontamento esse seu questionamento, porque me faz remeter ao seguinte destino. A China, ela hoje para produto brasileiro está chegando nos principais portos ao redor de 430 dólares por tonelada. Este valor de 430 atualmente, Alexander, ele já é inferior a 160 dólares sobre os preços do ano passado. Representam, portanto, o menor valor desde 2020. Então, qual que é o meu entendimento? Que o valor da mercadoria brasileira chegando na China e a margem de esmagamento estando positiva,
é óbvio que é produto brasileiro que alimenta a produção animal e a alimentação animal. Se os argentinos, com essa desvalorização cambial que será criada exclusivamente para uma exportação, sendo ela nos 1.020 pesos ou sendo 900 pesos, acabará trazendo uma oferta competitiva do farelo argentino e do grão argentino contra produto brasileiro, o que alimentará provavelmente esses valores em torno de $430 por tonelada no porto chinês. Agora, fica a dúvida, né? As apostas ficam abertas se de fato ocorrerá, num tempo de curto ou de médio prazo, este novo programa de vendas argentino. Então, desta maneira, eu quero acreditar que há uma competição, sim, entre brasileiros e argentinos, ou argentinos e brasileiros, não sei qual produto chegará com um valor mais competitivo na China, mas ficou muito claro uma coisa para mim ao longo dessa semana, e incluindo semana passada. A China, ela cancelou uma compra de 1 milhão de toneladas de trigo australiano, 540 mil toneladas de trigo americano, e também ao redor de 160 mil toneladas de trigo francês. Aí me perguntei, será que não estariam sendo feitas transferências de demanda de um produto para outro? Então é possível que chineses estariam já procurando produtos alternativos ao trigo para compor os seus estoques ou de farelo ou de soja em grão lá no seu país. Bom, diante disso, a gente pode criar uma expectativa de uma China demandando mais, Mário, soja? Olha, com 8% de preço reduzido sobre o ano passado, base Bolsa de Chicago, olhando para o prêmio brasileiro, negativo hoje, em torno de 55 centavos abaixo de Chicago. E se olharmos para Chicago, $11,95 no fechamento de hoje, e tirar 55 centavos, estamos falando de $11,40 por bushel. Olhando para o vencimento de safra produção americana, $11,90, óbvio que o nosso produto está bem mais barato do que o americano, né? Então, é possível que tenhamos aí uma demanda ainda promissora para o produto brasileiro e produto argentino, vinda dos chineses, para que o mercado seja explorado para os próximos meses. E os próximos meses ainda são duvidosos, porque ainda temos muito clima para ser considerado risco, tanto para o Brasil, que está passando por um período quente e seco no centro-oeste, como também nos Estados Unidos. Existe lá uma previsão divulgada hoje, em que há uma possibilidade de 75% de chances do La Nina atingir o período de julho, agosto e setembro, até que uma moderada La Nina em torno de 41% nesse período. E ele cai um pouco para 25% de chances no trimestre agosto, setembro e outubro. Então ainda tem muita água para rolar em termos de clima nos Estados Unidos, que poderá ser creditado um risco de produção neste período climático, que poderá, inclusive, encarecer o produto americano diante do argentino e do produto brasileiro, Alexander. Bom, então, ainda em Chicago, daqui a pouquinho a gente fala do Brasil, mas ainda em Chicago, a gente está vendo uma soja tentando aí se firmar e se consolidar nos 12 ou até acima desses $12 por bushel. Pelo que você colocou aí na conta, a gente tem um viés aparentemente positivo para preço, então, Mário. Produção americana a gente ainda não sabe qual vai ser e daqui a pouco os números vão começar a pipocar por aí. Laninha lá nos Estados Unidos não é uma boa notícia, principalmente quando a gente olha o que aconteceu nos anos anteriores. E você falou do clima na América do Sul, mas só entendendo um pouquinho como é que o clima na América do Sul afetaria a soja. A soja já está caminhando para os finalmente por aqui, né? Através do milho? Olha, o clima ele está atingindo nesse momento, são opostos, né? A Argentina, a região de Buenos Aires, ela está submersa. Eu estou usando essa expressão que foi criada num relatório argentino que recebi esta semana, para poder dar a dimensão do quanto está chovendo, atrapalhando o desenvolvimento de colheita nesses últimos dias por lá. Esse, inclusive, foi um dos momentos
de noticiado no mercado americano, lá na Bolsa de Chicago, que acabou alavancando preços, porque, embora tivesse algum desempenho de uma safra ao redor de 50 milhões de toneladas naquele país, inclusive esse é um número oficial da Bolsa de Rosário divulgado ontem. Sim. A previsão com essa chuva excessiva acaba diminuindo uma colheita e trazendo danos à qualidade do produto. Portanto, quem esperava produção acima de 50 milhões de toneladas divulgados nos meses anteriores, potencialmente maior por conta do clima. E agora a chuva começa a atrapalhar e os números mais próximos de 50 milhões de toneladas também acaba criando uma base sustentada de preços na Bolsa de Chicago, porque na Argentina talvez eu não produza esse valor, essa quantidade, e acaba atingindo diretamente qual mercado? O de farelo na exportação. Isso provavelmente provocará, ou será provocado, e já está sendo provocado pelo clima excessivamente úmido na Argentina, mas aqui no Brasil, pelo tempo quente e seco que nós estamos vivenciando no Centro-Oeste, a segunda produção, a de soja, a do milho principalmente, acaba criando um cenário onde o produtor que costuma trabalhar o seu fluxo de caixa para o segundo semestre, se ele vai ter fluxo suficiente para se defender com essa reduzida produção brasileira da soja. Então, provavelmente, a escassez de ofertas, a possibilidade de redução de ofertas para o segundo semestre de soja de brasileiros, por conta do clima que está interferindo na segunda produção, será crítico o suficiente para dizer: já tivemos nos últimos 15 dias uma redução significativa de ofertas dos brasileiros e acabou criando um aumento de preços no prêmio e na exportação e também na Bolsa de Chicago. Pode ser que tenhamos uma rodada significativamente de ofertas reduzidas de brasileiros que poderá provocar uma nova alta numa onda de preços altos ou maiores que estamos vendo na Bolsa de Chicago para os próximos dias, Alexandre. Perfeito. Explicação, então, para esse viés. Então, tem esse viés mesmo mais positivo aí para a soja daqui para frente, né, Mário? O meu pensamento em relação ao clima é exatamente esse. Se eu estivesse sentado à mesa do produtor com uma produção pequena devido aos problemas climáticos e uma colheita reduzida, e ainda com riscos de uma segunda safra no meu quintal, sem saber qual o volume de dinheiro que eu vou colocar dentro de casa com esse ativo e também a sobrevivência para as próximas safras em virtude do valor a ser trocado por insumos para a próxima safra, me deixaria numa situação de oferta mais restrita. Por isso, se essa onda na qual eu me inseriria como um produtor, como um vendedor, se tornar verdadeira, a oferta restrita acaba criando uma procura por preços maiores e acaba alavancando o preço para cima. Deixa eu aproveitar esse momento que eu acho que é importante sinalizar, viu? Da última vez que nós conversamos, coisa de 15 dias atrás, eu comentei que tínhamos um mercado naqueles dias, num cenário de troca para a próxima safra, de fertilizantes, um dos menores dos últimos anos. Pois bem, o potássio subiu 3% na semana passada, ureia subiu 4,3% na semana passada. Portanto, a troca do ativo soja ou milho para a próxima safra, ele ficou um pouco desfavorável em relação à semana passada, encarecendo, portanto, o produto. Desta forma, Alexander, é mais um motivo para dizer, sem saber qual é a minha segunda safra, como que eu vou fazer vendas de soja ou de milho, não é mesmo? Muito bem. Ô Mário, vamos lá, só pegando o gancho aí, entendendo um pouquinho da movimentação no Brasil. Você falou que tem números de venda que dão conta aí de vendas de 1,5 milhão de toneladas nos últimos dias aqui no Brasil, mas que você acredita em 1,1 milhão pelos números que você apurou aí na consultoria. Ou seja, produtor brasileiro acabou aproveitando essa onda, digamos, esse mercado em construção de alta que a gente viu acontecer e fez bem de participar, Mário? Teve uma reação em real também ou ficou só por conta de Chicago essa movimentação? Uma resposta, e antes de dá-la completamente, temos que parabenizar as ações dos produtores em conjunto, porque trouxe uma resposta àquilo que nós esperávamos que de fato aconteceria.
que seria a ausência ou a menor quantidade possível de venda num período para que os preços voltassem a ser recuperados pela oferta e demanda, né? Então, a desconstrução dos preços na Bolsa de Chicago, ela acabou criando uma onda de restrição de ofertas de brasileiros, que obrigou os compradores a saírem para um mercado trabalhando com preços acima da paridade de exportação. Existem outros fatores que obrigam as exportadoras a pagarem preços maiores, mas vamos focar no seguinte: a construção desta onda de redução de ofertas acabou criando efeito. A soja, como eu dei uma referência para você, em Rondonópolis, há uma semana atrás, o valor era em torno de R$112. Nós ouvimos pelo menos, até R$117 por saca naquela mesma região. Portanto, R$5 de aumento em uma semana no preço da soja naquela praça. Aquela praça eu escolhi porque ela reflete tanto a precificação por fábricas como exportadores, porque estão dentro da ferrovia. Isso posto, me faz responder a sua pergunta em partes dizendo que o produtor, sim, ele aproveitou esse momento. Lembre-se que nós estamos próximo do segundo período do mês de março, onde é necessário que o trânsito da mercadoria, incluindo o pagamento de dívidas para o dia 30 de março, ele acabou acontecendo numa velocidade maior de vendas. Ao longo dos últimos 10 dias, talvez até um pouco menos, foram negociados um pouco mais de 600 mil toneladas de soja dentro do Mato Grosso. É possível que o produtor aproveitou esta alta que eu citei, particularmente naquela região de Rondonópolis, porém, se descontar o frete para as fazendas do estado, acaba chegando a uma conclusão muito próxima de que também houve um aumento aí ao redor de R$5 por saca no bolso do produtor. Então, esse momento produzido em torno de 600 mil toneladas aproximadamente negociada no Mato Grosso, e que dentro do mês de março, exatamente no período de safra, e os preços subindo, só me faz acreditar que foi um bom negócio momentaneamente, onde o produtor está consciente de que precisa vender de mão para a boca diante de uma safra reduzida na soja e pelo clima ameaçador para a segunda safra. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Se ficou alguma coisa para trás, me questione, por favor, Alexander. Na verdade, ele ganhou esses R$5, a gente está falando de Rondonópolis como exemplo, não só por conta de um aumento no preço em Chicago, mas também de uma melhora do prêmio, né, Mário? Você chegou a citar isso? Sim. Olha, eu até vou me dar o direito de citar algumas regiões para poder precificar e dar um julgamento de valor mais assertivo. Vamos falar de Campo Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis, no início desse mês, os valores eram muito próximos de R$100, R$101. O melhor negócio seria 102. Nós vimos negócio até R$110 com pagamento dentro do início do mês de maio. Então, a alavancagem de preços em Campo Novo do Parecis fora maior do que nas praças exportadoras, como, por exemplo, Ferrovia em Rondonópolis ou fábricas de Rondonópolis. Então, perceba que existe alguma outra afinidade comercial dentro deste município de Campo Novo que trouxe uma precificação até maior. Provavelmente é por conta de uma data de pagamento mais longa ou uma localização de armazém, seja o que for, sim, houve uma recuperação significativa no preço do produtor. Então, desta maneira, eu posso dizer que uma das variáveis que comprovou um aumento de preços ao produtor é sim o prêmio na exportação. E muitas vezes, esta origem Campo Novo do Parecis tem um significado maior para quem está levando mercadoria para a ferrovia. Existe uma tabela de desconto de fretes de Rondonópolis para Santos que julgaria um aumento de demanda para as praças mais longínquas, como, por exemplo, Sorriso e Sinop, ou Sapezal e Campo Novo do Parecis, Alexander. Muito bom. Bom, então a gente teve esse cenário, Mário, mas agora a gente está vendo uma soja tentando buscar patamares acima dos 12 em Chicago. Por 2 sessões consecutivas não deu conta disso. Subiu, respirou, mas devolveu tudo no final da sessão. E a gente ainda tem um prêmio ainda favorável para o produtor ou já voltamos para trás também? Aonde que eu quero chegar? Essa
rodada de comercialização, ela tende a continuar ou ela pode ser interrompida agora com o produtor tentando buscar preço melhor, Mário? Vou tentar te responder com números, tá? Se o Brasil vai produzir 146 milhões e 800 mil toneladas ao final da sua colheita, com 56% da colheita até esse último final de semana, nós coletamos no campo 82 milhões e 200 mil toneladas. No mesmo período, em 2023, havia sido coletados 97 milhões e 400 mil. Nós estamos falando de uma redução de 15 milhões de toneladas nesse processo, ok? Diante do mercado de prêmios na exportação, com uma redução de 15 milhões de toneladas coletadas e os embarques de fevereiro já foram embora, nós estamos na metade do mês de março e os prêmios ainda estão negativos em 35, alguma coisa não está combinando aí, Alexandre. Né? Eu não sei se nós temos que chamar os compradores de destino para combinar com eles que o nosso produto ele está reduzido, está trazendo prejuízo para quem produziu, e esse movimento não deve ser prolongado. Então, se no Mato Grosso a produção estimada pela Conab é da ordem de 37 milhões e quase 600 mil toneladas, e a colheita até agora foi em torno de 90%, também houve uma redução significativa de coleta em torno de 6 milhões e meio de toneladas comparado ao ano passado. Então, Mato Grosso tem menos 6 milhões e meio de toneladas hoje coletados em relação ao ano passado. Então, se a soja do Mato Grosso, que é a primeira que é coletada no campo e exportada, já foi reduzida em 6 milhões e meio até hoje, e o Brasil, a nível nacional, também teve 15 milhões de toneladas reduzidas, né? Embora os 6 milhões e meio do Mato Grosso já esteja dentro dos 15 milhões que foram coletados a nível nacional. Alguma coisa está errada, o prêmio não pode ficar em 55 negativos. Não podemos continuar alimentando, na minha avaliação, a não ser que a oferta e demanda, por outras razões que eu desconheça, acabe alavancando, acabe criando aquele valor de chegada do produto brasileiro na China de 430 dólares por tonelada. Mas eu penso que isso é um número muito pequeno, ele não deve ser consistente o suficiente para manter por um período mais longo. Dadas as circunstâncias que nós falamos anteriormente, por conta da excessiva quantidade de especuladores vendidos, fundamentado em alguma razão que levou à desvalorização de 8% durante 2024 nos preços da Bolsa de Chicago, eu acho que já acabou a farra, né? Está na hora de começar a enxergar um movimento de crescimento de valores para o ativo brasileiro, para outros ativos de outras nações, mas que permitirá um comprador se tornar mais seletivo e talvez, por questões até comerciais, ter um novo parceiro, que pelo que me parece, nos Estados Unidos, esse parceiro não vai vender barato o seu produto, não. Isso posto, eu tento responder a tua pergunta dizendo que é possível que as notícias que eu encontro, que eu compartilhei com vocês até agora, tenham um peso maior na construção de preços daqui para frente do que o contrário. Boa, Mário. Temos perguntas de internautas, Mário. O Samuel Aguiar pergunta o seguinte: o milho não deveria subir para 5 dólares para não diminuir a área lá nos Estados Unidos, respeitando a correlação de 2 para 3 com a soja, que está em 12? É isso mesmo? Tradicionalmente, nos Estados Unidos, a coleta, ou melhor, a comparação entre soja e milho é da ordem de 2,5, 2,40 e um pouquinho. Nesse momento, aliás, desde o ano passado para cá, essa variável ela tem se tornado mais favorável para o milho do que para a soja, mas por questões climáticas isso não aconteceu. Eu penso que nesse momento é mais provável que o milho roube áreas do soja para o plantio americano, este é um sentimento pessoal, do que aumentar a área plantada de soja. Ah, Mariano, mas você está contrário ao que o Alandeio divulgou nesta quinta-feira, dizendo que, na avaliação dele, a área de plantio nos Estados Unidos deverá aumentar 2,5%. E isso poderá provocar um aumento de produção para 118 milhões e meio de toneladas. E o USDA americano diz que não era ao redor de 113. Sim, eu percebo que estou diante de um cenário onde a troca de áreas estaria favorecendo o soja. Contudo,
É possível que o prêmio que será adicionado daqui para frente na área que será plantada no milho, com o clima que eu citei, que o Lanina pode provavelmente chegar a 75% de chances e atingir o período de julho, agosto e setembro, e vai pegar exatamente o período de polinização do grão, ou seja, do milho, né? E se isso acontecer, vai aumentar a área de soja. Se não acontecer, provavelmente o milho vai continuar numa área grande e pode ser reduzida, portanto, essa estimativa de área maior que fora divulgado hoje por Alan Dale. De qualquer forma, Alexander, a resposta para o Samuel Samuel, eu continuo acreditando que pelo valor, soja-milho no momento, é mais vantajoso o americano plantar milho do que soja. Não precisa chegar aos 5 então, né, Mário? Olha, os $5 vai depender muito da demanda. Nós vimos recentemente que a demanda para a soja, em termos de esmagamento, é um dos recordes dos últimos meses. Para o álcool, também está sendo demandado um grande volume, mas ainda não conseguimos enxergar força suficiente para os $5. Há uma aposta grande na Bolsa de Chicago para atingir esse patamar. Nesse momento eu desconfio, porque fundamentalmente eu não vejo força para tal movimento atingir os $5 por bushel em Chicago, Alexandre. Mas mesmo assim, mesmo não atingindo os $5 em Chicago, você acha que milho ainda é um competidor aí valente aí com a soja? Nos Estados Unidos, sim, ainda continua sendo favorável. O rendimento dele é mais interessante do que o rendimento da soja, pelos valores atuais na Bolsa de Chicago, em comparação milho e soja. Pega o vencimento no mês de dezembro, milho, com o vencimento de novembro, vai chegar ao patamar de 2,43, 2,33, algo parecido, Alexandre. 2,3 foi a correlação que ele fez aqui. 2,33 foi quando eu fiz a relação segunda ou terça-feira, é mais ou menos isso. Muito bem. Bom, ok, estamos aí, então, cheio de argumentos para entender o mercado. Obviamente, a gente vai acompanhar o dia a dia aí do mercado para entender como cada argumento vai poder influenciar na formação de preços, mas estamos no momento de construção de preços aí e o momento parece que ainda não terminou. Temos fatores que podem ajudar essa construção a acontecer com mais força daqui para frente. Então, fica o alerta para você, produtor, ficar atento às oportunidades de negociação também. Certo, Mário? O movimento recente que trouxe uma boa oportunidade, que foi a construção de preços para a soja, como a gente citou anteriormente, ele foi pontual. Daqui para frente, um cenário de transportes internos a nível de Brasil, sobretudo no Mato Grosso, ele pode criar um freio, visto que, diante dessas 600 e poucas mil toneladas que foram comercializadas bem recentemente naquele estado, pode transitar muito rapidamente para os destinos, criando uma concorrência de procura por transportes. Isso pode aumentar o preço do transporte, por consequência, reduzindo o potencial de crescimento de preços, exatamente porque encarece o transporte do produto. Sendo assim, é bom que se note a cada um na sua região se há uma demanda muito grande por transportes ou não, que poderá precificar um pouco mais ou um pouco menos o seu ativo. De qualquer forma, as notícias foram dadas, foram os destaques que eu achei conveniente trazer aos amigos para a construção de preços estratégicos dos seus ativos. Estamos à disposição, Alexandre. Dica aí do Mário Mariano, portanto, confira o preço da logística, do transporte aí na sua região, para que ele não seja um problema aí exatamente para o seu lucro no final das contas. Boa, Mário Mariano, muito obrigado pela participação. Aliás, obrigado pela participação de todos que estão nos acompanhando pelo YouTube também. Não se esqueçam, façam sua inscrição aí na nossa página oficial Notícias Agrícolas no YouTube. Nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos o mais rápido possível e a sua inscrição vai nos ajudar nesse sentido. Não esqueça de deixar seu like e, obviamente, de falar para os seus amigos que tivemos Mário Mariano participando com a gente desse debate. Combinado? Mário, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Grande abraço para você. Nos vemos numa próxima. Até breve, Alexandre. Foi bom estar com você. Aos amigos do Notícias Agrícolas, um bom abraço.
Muito bem, tá aí, Mário Mariano, AgroSoia, Novo Rumo Commodities aqui com a gente, trazendo as informações, trazendo, enfim, orientações aí de comportamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora comigo na tela como estão soja, milho e trigo. Como eu falei, a soja ela acabou tendo uma movimentação bastante positiva, chegou a ganhar 20 pontos. Mário disse que a máxima chegou ali nos 12,17. Então a gente teve aí praticamente 20 pontos de alta mesmo ao longo do dia, mas não deu conta de segurar esse movimento de alta não. No finalzinho da sessão, houve um reposicionamento aí dos fundos que acabou fazendo que o mercado encerrasse praticamente estável. Olha só, o maio, por exemplo, perdeu 1,5 ponto, fechou a 11,95. Julho perdeu meio ponto, fechou a $12,09 por bushel. E o agosto, $12,06 por bushel. Nesse caso, ele ganhou 1 ponto. E setembro, $11,90 por bushel, ganhou meio pontinho aí, dentro ali daquele limite de estabilidade dos preços. Vamos ver o milho, como encerraram as negociações. Milho ficou no vermelho. Olha aí, o março, $4,22 por bushel, perdeu 4 pontos. O maio, 4,33, queda de 7,5 pontos. A gente tem também o julho, que fechou a 4,46, com queda de 7 pontos mais 25. E o setembro, 4,55, queda de 5 pontos mais 75. Esses são os números do milho. A gente tem também o trigo. Trigo para maio, que fechou a $5,32 por bushel, perdeu 12 pontos. Julho, 5,47, queda de 11 pontos. Setembro, 5,62, queda de 10 pontos. Milho encerrou no vermelho lá na Bolsa de Chicago. Milho não, trigo. Tá aí, são as informações do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.